Olá, a nossa aula de hoje é sobre a África lusófona, um pouco de história. E breve panorama histórico da África lusófona, a primeira parte da aula. Para falarmos dessa África lusófona, é preciso que pensemos aí o processo de ocupação dos portugueses, que se inicia no século XV, no início do século XV, com a tomada de Ceuta, e termina somente no século XX, com a saída dos portugueses da África, após a independência dos países ocupados por Portugal. Segundo Eric Hobsbawm, Portugal foi o primeiro país a se ocupar do território africano no século XV e o último a deixá-lo em meados do século XX, tá certo? Então precisamos voltar no tempo, recuar para pensar exatamente o que significou essa ocupação no início do século XV da África, do continente africano. Essa ocupação começa em 1415, com a tomada de Ceuta. Ceuta é uma cidade no Marrocos, que ocupa uma posição estratégica para os navegantes portugueses. A partir de Ceuta, com a conquista de Ceuta, os portugueses vão ladeando, as caravelas vão ladear a costa ocidental africana e cada vez mais avançando para o sul, vão se dirigir até a Índia, Era o objetivo final dessa conquista ultramarina. Inicia-se com a tomada de Ceuta, segundo os historiadores, o ciclo das navegações. E, portanto, o ciclo das navegações começa no início do século XV, época em que é criada a Escola de Sagres, pelo infante Dom Henrique, certo? Agora, a tomada de Ceuta, ela é extremamente importante também pela configuração católica que significa essa ocupação. Primeiro porque da cidade de Ceuta, no século VIII, saíram os árabes para a Península Ibérica. Então, quando os portugueses conquistam Ceuta, há uma espécie de vitória da cristandade sobre os infiéis. Os infiéis eram todos aqueles que não partilhavam da religião católica. Então, reparem que as navegações começam sob o signo da religião cristã, começam também com apoio da igreja, Há uma junção aí de motivos políticos e religiosos. É uma ofensiva cristã aos infiéis, E para ilustrar esse espírito cruzadístico das navegações, nós vamos observar agora as primeiras duas estrofes do poema épico Os Lusíadas, do português Luís Vaz de Camões. Camões escreveu Os Lusíadas no século XVI, É um poema épico extremamente importante, composto de 10 cantos. Em cada canto há cerca de 90 estrofes, alguns cantos apresentam mais, outros menos, E as estrofes são compostas de 8 versos decassílabos, por isso essas estrofes são chamadas de oitava real. Nas duas primeiras estrofes do poema, Camões fala da partida, da sua proposição. O poeta ou cantor épico fala da sua proposição, da sua proposta de poema. Ora, ele vai falar, o poema versa sobre a viagem de Vasco da Gama, mas também sobre a história dos portugueses desde a constituição do reino, Vasco da Gama vai contar mais adiante essa história. Então, nas duas primeiras estrofes, quando o poeta anuncia a sua proposta, a sua proposta de canto épico, ele vai falar das armas e dos barões assinalados. Vejamos as duas primeiras estrofes do poema de Luís de Camões. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Trapobana em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram o novo reino, que tanto sublimaram. E também
as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia. Andaram devastando, e aqueles por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando, espalharei por toda parte, se a tanto me ajudaram engenho e arte. Bom, a primeira estrofe, né? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Reparem que nessa primeira estrofe, não é? Ele chama atenção para esse esforço hercúleo, né, que foi ultrapassar os limites, né, do mundo então conhecido. Passar ainda além da Taprobana é passar ainda além do atual Sri Lanka, né, que era o limite extremo do Oriente, né, para a configuração regional da época, não é? A segunda estrofe do poema diz o poeta: e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império e as terras viciosas de África e Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudaram engenho e a arte. Então, ele anuncia aí nessa oração cantando, espalharei por toda parte, né? Ele vai cantar as armas e os barões assinalados, em primeiro lugar, né? Esse assinalados, esse adjetivo, diz respeito a essa ideia, né, do sinal da cruz. Esses varões, esses homens fortes, vão fazer esse esforço hercúleo em nome